Brincando de peregrino. Onde já se viu Natal sem presentes? Resmungou Jó, deitando sobre o tapete. É tão ruim ser pobre, suspirou Meg, olhando o próprio vestido velho. Próprio vestido velho. Não acho justo algumas garotas terem um monte de coisas bonitas e outras não terem nada, complementou Amy, torcendo o nariz ressentida. Temos o papai e a mamãe e umas às outras, disse Beth, satisfeita em seu canto. Os 4 rostinhos joviais sobre os quais brilhava a luz da lareira se iluminaram com as palavras encorajadoras, mas voltaram a escurecer quando Jó disse tristonha. Eu vou chamar de Joe. Quando Joe, Joe. Quando Joe disse tristonha. Não temos o papai, nem o teremos por um bom tempo. Ela não disse talvez nunca mais, porém cada uma delas acrescentou mentalmente a frase, pensando no pai bem longe, onde estava ocorrendo a batalha. Ninguém falou por um minuto, até que Meg disse em tom alterado. Vocês sabem que a mamãe sugeriu não comprar presentes neste Natal porque será um inverno rigoroso para todos, e ela não acha certo gastarmos dinheiro com prazeres quando nossos homens estão sofrendo no exército. Não podemos fazer muita coisa, mas sempre podemos nos sacrificar um pouquinho, e devemos fazer isso alegremente. Mas acho que nem eu consigo. E Meg meneou a cabeça, passando pesarosamente em todas as lindas coisas que queria. Mas o pouquinho que gastaríamos não mudaria nada. Cada uma de nós tem $1. E o exército não seria muito beneficiado se dessemos o que temos. Não espero nada da mamãe ou de vocês, mas quero muito comprar um Undine Sintram. 2 obras de Friedrich Delamotte, autor alemão do século XIX. Em Undine, uma fada da água se casa com um cavaleiro. Em Sintra, um cavaleiro se lança em uma jornada. Faz tanto tempo que eu quero, disse Joe, que era rato de biblioteca. Eu pensava em gastar o meu dinheiro com novas músicas, disse Beth, com um pequeno suspiro que ninguém ouviu, exceto a escova da lareira e o porta-chaleira. Eu vou comprar uma linda caixa de lápis Faber para desenho. Preciso muito deles, disse Amy, decidida. A mamãe não disse nada sobre o nosso dinheiro e ela não quer que demos tudo. Vamos comprar o que queremos e nos divertir. Nós trabalhamos duro para ganhar esse dinheiro, gritou Jó olhando para os saltos dos sapatos cortesmente. Eu trabalhei mesmo, ensinar aquelas crianças cansativas o dia todo, enquanto preferia estar me divertindo em casa, começou Meg novamente em seu tom queixoso. Seu trabalho não é metade do meu, disse Jó. Você preferia ficar trancada por 4 horas com uma velha nervosa e exigente que não para de pedir coisas, nunca está satisfeita e a perturba a ponto de você querer se atirar pela janela ou dar-lhe uns sopapos? É ruim ser aborrecida, mas acho que lavar pratos e deixar as coisas arrumadas é o pior trabalho do mundo. Eu fico zangada, minhas mãos ficam ásperas e eu não consigo fazer o que preciso a contento da maneira alguma. E Beth olhou para as mãos calejadas com um suspiro que agora qualquer um conseguia ouvir. Eu não acho que vocês sofram tanto quanto eu, bradou Amy, porque vocês não precisam ir para a escola com garotas impertinentes que a atormentam se você não decora as lições, que riem das suas roupas, rotulam seu pai se ele não for rico e insultam você se seu nariz não for bonito. Se você quis dizer difamam, eu entendo, mas rotular faz parecer que o papai é um vidro de picles, comentou Jo rindo. Eu falei certo e não precisa ser sarcástica. É bom usar as palavras bonitas e melhorar o vocabulário, retorquiu Amy, confiante. Não briguem, crianças. Vocês não queriam que tivéssemos o dinheiro que o papai perdeu quando éramos menores, Joe? Como era bom! Como seríamos felizes se não tivéssemos preocupações, disse Meg, que podia se lembrar de épocas melhores. Outro dia vocês disseram que achavam que nós éramos muito mais felizes que os filhos dos King, porque eles brigam e discutem o tempo todo, mesmo tendo dinheiro.
Sim, eu disse, Beth. Bom, eu realmente acho isso porque, embora tenhamos de trabalhar, nós rimos de nós mesmas e somos um grupinho do barulho, como dizia Joe. A Joe usa gírias, é verdade, observou Amy com um olhar de censura para a figura lânguida deitada sobre o tapete. Joe se sentou de um pulo, colocou as mãos. Joe se sentou de um pulo, colocou as mãos nos bolsos e começou a assobiar. Não faça isso, Joe. Parece um menino. É justamente por isso que eu faço. Odeio meninas rudes que não parecem garotas. Odeio mocinhas frescas cheias de mimimi. Irmãs não devem brigar, cantarolou Beth, a pacificadora, com uma cara tão engraçada que as duas vozes agudas se aveludaram para rir e os socos pararam por hora. Sério, garotas, vocês duas são culpadas, disse Meg, começando a dar sermão no seu estilo de irmã mais velha. Você já é bem grandinha para ficar imitando o menino e devia se comportar melhor, Josephine. Não importa quanto você. Não importava tanto quando você era criança, mas agora você já cresceu e já usa coque. Então precisa se lembrar de que é uma senhorita. Não sou. E se usar o cabelo em coque me faz ser, vou usar duas trancinhas até os 20 anos, bradou Joe, arrancando a rede de cabelo e sacudindo a cabeleira castanha. Odeio pensar que tenho de crescer e ser a senhorita March e usar vestidos longos e ser tão linda como um aster da China. Já é ruim ser menina e gostar dos jogos, trabalhos e modos dos meninos, não consigo lidar com a decepção de não ser garoto. E agora é ainda pior, porque eu daria tudo para ir com o papai e lutar na companhia dele. E só o que me resta fazer é ficar em casa tricotando como uma velhinha morosa. Joe balançou a meia azul militar até as agulhas trepidarem com castanholas e seu novelo sair pulando pela sala. Coitadinha, eu sei que é ruim, mas não há o que fazer. Então você deveria se contentar em usar nome de menino e fingir que é nosso irmão, disse Beth acariciando a cabeça desgrenhada sobre seu colo com uma mão cujo toque nem toda a lavagem de pratos e todas as faxinas do mundo conseguiriam tornar grosseiro. Quanto a você, Amy, Meg continuou, você é exótica e impertigada ao mesmo tempo. Seus ares são engraçados agora, mas você vai se tornar um patinho feio se não tomar cuidado. Gosto dos seus modos agradáveis e refinados de falar quando você não tenta ser elegante, mas suas palavras absurdas são tão ruins quanto as gírias da Joe. Se Joe é um moleque e Amy é um pato, o que sou eu, por favor? Perguntou Beth, pronta para partilhar do sermão. Você é muito querida e nada mais, respondeu Meg calorosamente, e ninguém a contradisse, porque a ratinha era a queridinha da família. Tá, então a Meg é a mais velha responsável, a Joe é que quer ser menina, a Amy é a exótica, com ares engraçados, e a Beth é a queridinha, tá, não vou lembrar direito não. Como os jovens leitores gostam de saber como são as pessoas, vamos aproveitar este momento para dar-lhes um pequeno esboço das 4 irmãs que estavam sentadas tricotando no crepúsculo, à medida que a neve de dezembro caía em silêncio lá fora e o fogo crepitava alegremente no interior da casa. Era um cômodo aconchegante, embora o tapete estivesse desbotado e os móveis fossem simples, pois 1 ou 2 belos quadros estavam pendurados nas paredes. Livros preenchiam os recessos. Crisântemos e eléboros negros floresciam nas janelas e uma agradável atmosfera de paz doméstica permeava o recinto. Margaret, a mais velha das 4, tinha 16 anos e era muito bonita, por ser rechonchuda e atraente, com grandes olhos, cabelos castanho, claro, abundante, uma linda boca e mãos brancas com as quais era bastante vaidosa. Tá, Margaret, a mais velha, 16 anos, né, rechonchudinha, cabelo castanho claro, tá. Ok. Joe, com seus 15 anos, era muito alta, magra e morena e lembrava um potro, pois nunca parecia saber o que fazer com suas longas pernas que estavam sempre no meio do caminho. Tinha uma boca decidida, um nariz cômico e olhos cinzentos e afiados que pareciam ver tudo. E eram, dependendo do momento, ferozes, engraçados ou pensativos. Seus cabelos longos e bastos eram sua beleza, mas estavam geralmente presos por uma rede para ficar fora do seu caminho.
Tinha ombros curvados, mãos e pés grandes, uma aparência de roupa bagunçada pelo vento e o aspecto desconfortável de uma menina que estava rapidamente se tornando mulher e não gostava disso. Tá, então a Joe é isso aqui. Elizabeth, ou Beth, como todos a chamavam, era uma menina de 13 anos rosada, de cabelos lisos, com olhos brilhantes, jeito encabulado, uma voz tímida e uma expressão pacífica que raramente se via perturbada. Mano, agora eu entendo por que se chama Little Women. É porque... Little Women, adolescentes aí. O título em português não cai bem, não. Mas tá bom, Elizabeth, Beth... Rosada, cabelos lisos, olhos brilhantes, jeito encabulado, uma voz tímida e uma expressão pacífica que raramente se via perturbada. Seu pai a chamava de Senhorita Tranquilidade, e o nome lhe caía perfeitamente, pois ela parecia viver em um mundo próprio de felicidade, se aventurando a deixá-lo só para encontrar os poucos em quem ela confiava e quem amava. Amy, embora a mais nova, era uma pessoa das mais importantes, pelo menos em sua própria opinião. Uma bonita donzela nívea, com olhos azuis e cabelos louros, formando cachinhos na altura dos ombros. Pálida e esguia, e sempre se portando como uma jovem senhorita, preocupada com seus modos. Qual era o gênio das 4 irmãs, vamos deixar por descobrir. O relógio marcava 6 horas e depois de ter varrido a lareira, Beth colocou um par de pantufas na parte de baixo para aquecer. De alguma forma, a visão dos sapatos velhos teve um efeito positivo sobre as meninas, pois a mamãe estava chegando e todas se iluminaram para recebê-la. Meg parou de dar sermão e acendeu a lamparina. Amy saiu da poltrona sem ser chamada e Joe se esqueceu do quão cansado estava quando se sentou para deixar as pantufas mais perto das chamas. Eles estão bem velhos, mami precisa de um novo par. Eu pensei em comprar um com meu dólar, disse Beth. Não, eu é que vou comprar, exclamou Amy. Eu sou a mais velha, começou Meg, mas Joe a interrompeu decidida. Cara, Meg, eu penso na Meg dos Simpsons, que é a mais nova, mas aí a Meg é a mais velha. Aí a Joe é a segunda, né? Mas Joe a interrompeu, decidida. Eu sou o homem da família agora que o papai está longe e vou prover as pantufas, pois ele me disse para tomar conta de todo mundo, especialmente da mamãe, enquanto ele estivesse fora. Já sei o que podemos fazer, disse Beth. Vamos todas comprar alguma coisa de Natal para ela, e não compramos nada para nós. É a sua cara, querida. O que compramos? Exclamou Joe. Joe. Todas pensaram seriamente por um minuto e então Meg anunciou, como se a ideia houvesse sido sugerida pela visão de suas próprias e belas mãos. Eu vou dar um bom par de luvas. Calçados militares é a melhor coisa que se pode ter, gritou Joe. Alguns lenços, todos embainhados, disse Beth. Eu vou comprar uma garrafinha de água de colônia. Ela gosta e não custa muito, então vai me sobrar alguma coisa para comprar algo para mim, acrescentou Amy. Como nós vamos dar os presentes? Perguntou Meg. Colocamos tudo na mesa, trazemos a mamãe e assistimos enquanto ela abre os pacotes. Você não se lembra de como fazíamos nos aniversários? Respondeu Joe. Eu ficava tão assustada quando era minha vez de sentar na cadeira com a coroa e ver todas vocês marchando ao meu redor para dar os presentes com um beijo. Eu gostava dos presentes e dos beijos, mas era terrível ver vocês sentadas olhando para mim enquanto eu abria os pacotes, disse Beth, que estava aquecendo ao mesmo tempo o rosto e o pão para o chá. Vamos fazer a mami pensar que vamos comprar coisas para nós e aí fazemos uma surpresa. Devíamos fazer compras amanhã de tarde, Meg. Há tanta coisa para fazer com a peça para a noite de Natal, disse Joe, marchando para um lado e para o outro com as mãos atrás das costas e o nariz empinado. Eu não quero mais atuar depois dessa vez. Estou ficando muito velha para essas coisas, observou Meg, que era mais criança do que nunca quando se tratava de brincadeiras. Você não vai parar, eu sei, contanto que possa se arrastar por aí com um vestido branco, o cabelo solto e as joias de papel dourado. Você é a melhor atriz que temos, e tudo chegará ao fim se você abandonar a ribalta, disse Joe. Devíamos ensaiar hoje à noite. Vem aqui, Amy, e faça a cena do desmaio, pois você está mais dura do que uma pá. Não sei como evitar. Nunca vi alguém desmaiar e não consigo escolher quando ficar toda preta e azul caindo dura como você faz. Se eu conseguir cair facilmente, eu me jogo. Se não conseguir, eu vou me jogar em cadeira e ser graciosa.
Não me importa se o Hugo vier para cima de mim com uma pistola, retrucou Amy, que não era dotada de poder dramático, mas havia sido escolhida porque era pequena o suficiente para ser carregada em prantos pelo herói da peça. Faça assim. Entrelace as mãos desse jeito e cambaleie pela sala, gritando freneticamente: Roderigo, salve-me, salve-me! E Joe fez a encenação com um grito melodramático que era verdadeiramente arrepiante. Amy a seguiu, mas colocou as mãos rigidamente diante de si e se empurrou para a frente como se movida a corda, e seu ai mais sugeria alfinetes sendo espetados nela do que medo e angústia. Joe deu um gemido desesperado e Meg riu escancaradamente enquanto Beth deixava o pão queimar por observar a diversão com interesse. Não adianta, faça o melhor que puder quando chegar a hora e se o público rir, não me culpe. Vamos, Meg. Em seguida, as coisas correram bem, porque Dom Pedro desafiou todo mundo em um discurso de 2 páginas sem uma única pausa. Agar, a bruxa, lançou um encantamento terrível sobre seu caldeirão fervilhante cheio de sapos com um gesto estranho. Roderigo arrancou suas correntes corajosamente e Hugo morreu na agonia do remorso e com arsênico com o selvagem ha, ha. É o melhor que já tivemos, disse Meg quando o vilão morto se sentou e esfregou os cotovelos. Não sei como você consegue escrever e encenar coisas tão esplêndidas, Joe. Você é um belo Shakespeare, exclamou Beth, que acreditava piamente que suas irmãs eram dotadas de maravilhoso engenho em todo tipo de coisa. Não é para tanto, respondeu Joe modestamente. Acho que a maldição da bruxa, tragédia operística, é excelente, mas eu adoraria tentar Macbeth, se tivéssemos um alçapão para banco. Sempre quis fazer a cena do assassinato. É um punhal que vejo diante de mim? Murmurou Joe, revirando os olhos e agarrando o ar, como havia visto um famoso ator de tragédia fazer. Não, é o espeto da lareira, como o sapato da mamãe na ponta, em vez de um pãozinho. Beth é fascinada por teatro, exclamou Meg, e o ensaio terminou em uma explosão de gargalhadas das irmãs. Que bom vê-las tão alegres, minhas meninas, disse uma voz feliz na porta, e atores e plateia se viraram para ajudar uma senhora alta, maternal, com aspecto de posso ajudar, verdadeiramente deleitante. Ela não estava vestida com elegância, mas era uma mulher de aparência nobre, e as meninas acharam que a capa cinza e a boina fora de moda, cobriam a mãe mais esplêndida do mundo. Como passaram o dia, meus amores? Havia tanta coisa para fazer, deixar todas as caixas prontas para amanhã, que não consegui voltar a tempo para o jantar. Alguém procurou por mim? Beth? Como está o seu resfriado? Meg? Joe? Você parece morta de cansaço. Venham me dar um beijo, minhas queridas. Enquanto fazia esse inquérito maternal, a senhora March tirou as roupas molhadas, calçou as pantufas quentes e, sentando-se na poltrona, puxou Amy para o colo, preparando-se para desfrutar a hora mais feliz do seu ocupado dia. As meninas se apressaram, tentando deixar tudo confortável, cada uma à sua maneira. Meg arrumou a mesa para o chá. Joe trouxe a lenha e colocou as cadeiras, derrubando, revirando e bagunçando estrondosamente tudo que tocava. Beth trotava de lá para cá, entre a cozinha e a sala de estar, calma e ocupada, enquanto Amy dava instruções a todas, sentada com as mãos cruzadas. Quando se reuniram ao redor da mesa, a senhora March disse, com um rosto particularmente feliz, tenho uma surpresa para vocês depois do jantar. Um sorriso brilhante e veloz deu a volta na mesa como um raio de sol. Beth bateu palmas apesar do biscoito que segurava e Joe jogou o guardanapo gritando: uma carta! 3 vivas para o papai! Sim, uma carta longa e maravilhosa. Ele está bem e acha que passará pela estação fria melhor do que pensávamos. Envia votos cheios de amor para o Natal e uma mensagem especial para vocês, meninas, disse a senhora March, batendo no bolso como se nele levasse um tesouro. Apressem-se e terminem. Não pare para levantar o dedo mindinho ou comer com afetação, Amy, exclamou Joe, engasgando com o chá e deixando cair o pão, com o lado da manteiga para baixo, sobre o tapete, tamanha sua pressa de receber o presente. Beth não comeu mais e se arrastou para longe, para se sentar em seu canto escuro e meditar sobre o deleite que estava por vir, até que as outras estivessem prontas.
Acho tão esplêndido o papai ir à guerra como capelão, sendo que era velho demais para ser convocado e não forte o suficiente para se alistar como soldado, disse Meg carinhosamente. Como eu queria ir como tocadora de tambor, ou cantineira, ou enfermeira, para poder ficar perto dele e ajudá-lo, exclamou Joe com um suspiro. Deve ser muito incômodo dormir em barraca e comer comidas ruins e beber água em uma caneca de estanho, murmurou Amy. Quando ele volta para casa, mami? Perguntou Beth com um leve tremor na voz. Ainda vai demorar, querida. E, a não ser que ele fique doente, ele ficará lá e fará o seu trabalho fielmente, o quanto puder. E não podemos pedir para ele voltar nem um minuto antes do que pudermos passar com ele. Agora venham ouvir a carta. Todas se aproximaram da lareira. Mamãe na poltrona com Beth e seus pés, Meg e Amy empoleiradas uma em cada braço, e Joe recostada na da parte de trás, onde ninguém veria qualquer sinal de emoção se a carta fosse muito comovente. Ah. Poucas eram as cartas escritas naqueles tempos difíceis que não eram comoventes, especialmente aquelas que os pais enviavam para casa. Nessa em especial, pouco foi dito sobre as dificuldades vividas, os perigos enfrentados ou a saudade vencida. Era uma carta alegre, de esperança, cheia de descrições vívidas sobre a vida no campo, as marchas e as notícias militares. E apenas no final o coração do escritor transbordou seu amor paternal e o carinho pelas filhas em casa. Meu amor e um beijo a cada uma delas. Diga-lhes que penso nelas de dia e oro por elas à noite, e sempre encontro no seu carinho meu melhor conforto. Um ano parece tempo demais para esperar para vê-las, mas lembre-se de que, enquanto esperamos, podemos todos trabalhar para que estes dias difíceis não sejam desperdiçados. Sei que elas vão se lembrar de tudo o que lhes disse, que serão filhas carinhosas para você, cumprirão seu dever fielmente, lutarão contra seus inimigos internos e se superarão tão bem que quando eu voltar as amarei ainda mais e terei mais orgulho do que nunca das minhas mulherzinhas. Little women, little women, little women. Isso aí não pega bem, meu filho. Qual que é o nome desse cara? Sei lá. Todas fungaram nessa parte. Joe não sentiu vergonha da grande lágrima que caiu da ponta do seu nariz, e Amy não se importou em desarrumar seus cachos ao esconder o rosto no ombro da mãe e chorar. Eu sou tão egoísta, mas vou realmente tentar ser melhor para que ele não fique decepcionado comigo. Todas vamos, exclamou Meg. Eu me preocupo demais com a minha aparência e odeio demais o meu trabalho, mas vou parar com isso se puder evitar. Vou me esforçar para ser o que ele gosta de me chamar, uma mulherzinha, e não uma pessoa rude e brusca. Cumprirei o meu dever aqui em vez de querer estar em outro lugar, disse Joe, pensando que manter a calma em casa era tarefa muito mais difícil do que enfrentar um rebelde ou dois no sul. Beth nada disse, mas enxugou as lágrimas com a meia militar e começou a tricotar com toda a força para cumprir sem demora o dever que tinha diante de si, enquanto decidia em sua tranquila alminha ser tudo o que o papai esperava encontrar quando se passasse um ano e chegasse a hora do feliz retorno à casa. A senhora March quebrou o silêncio que seguiu as palavras de Joe, dizendo com voz alegre: Vocês se lembram de como costumavam brincar de peregrino? Referência à obra O Peregrino, de John Bunyan, citada ao longo do romance. Quando eram menores, nada deixava vocês mais felizes que eu arrumar pedaços de sacos nas suas costas para fingir que era carga, fazer-lhes chapéus e paus e rolos de papel e deixá-las viajar pela casa, saindo do porão, que era a cidade da destruição, até o telhado onde vocês tinham todas as coisas bonitas que conseguiam encontrar para fazer uma cidade celestial. Era muito divertido, especialmente passar pelos leões, lutar contra Apolo e atravessar o Vale dos Duendes, disse Joe. Eu gostava do lugar onde a carga caía e saía rodando escada abaixo, disse Meg. Minha parte favorita era quando saíamos no telhado, onde as flores e ramos e coisas bonitas estavam, e então todas nós cantávamos de alegria sob a luz do sol, disse Beth, sorrindo como se revivesse um momento agradável.
Eu não lembro de muita coisa, a não ser de que eu tinha medo do porão e da entrada escura, e sempre gostava do bolo e do leite que tínhamos no telhado. Se eu não fosse velha demais para essas coisas, brincaria disso de novo, disse Amy, que começou a falar sobre renunciar às coisas de criança na idade madura dos 12 anos. Nunca somos velhas demais para isso, minha querida, porque é um jogo que estamos jogando o tempo todo, de uma forma ou de outra. Nossa carga está aqui, a estrada está diante de nós, e o desejo por bondade e felicidade é o guia que nos conduz pelos problemas e erros até a paz, que é uma verdadeira cidade celestial. Agora, minhas peregrinazinhas, vamos começar de novo, não para brincar, mas de verdade, e ver o quão longe podemos ir antes de o papai voltar para casa. Mas de verdade, mamãe? Onde estão nossas cargas? Perguntou Amy, que levava tudo ao pé da letra. Todas acabam de dizer qual é sua carga, com exceção de Beth. Eu acho que ela não tem nenhuma, disse a mãe. Sim, eu tenho. A minha são os pratos espanadores e a inveja de meninas com belos pianos e ter medo de pessoas. O fardo de Beth era tão engraçado que todo mundo quis ir, mas ninguém o fez, pois isso teria ferido enormemente os seus sentimentos. Vamos fazer isso então, disse Meg, pensativa. É apenas um outro nome para tentarmos ser boas, e a história pode ajudar-nos, pois, embora queiramos ser boas, é um trabalho árduo e frequentemente nos esquecemos dele, deixando de dar o nosso melhor. Estávamos no pântano do desânimo hoje à noite, e a mamãe veio e nos resgatou como fez o personagem Auxílio no livro. Devíamos ter o nosso rolo de direções, como o cristão na história. Como resolver isso? Perguntou Joe, encantada com a fantasia que dava um pouco de romance à tarefa muito chata de cumprir o seu dever. Procurem embaixo do travesseiro na manhã de Natal e vocês vão encontrar o seu guia, respondeu a senhora March. Discutiram o novo plano, enquanto a velha Hannah limpava a mesa. Em seguida surgiram as 4 cestinhas de costura e as agulhas voaram à medida que as meninas faziam fronhas para a tia March. Costurar era desinteressante, mas essa noite ninguém resmungou. Elas adotaram o plano de Joe de dividir as longas costuras em 4 partes e chamar cada quarto de Europa, Ásia, África e América. Desse modo, elas avançavam rápido, especialmente quando falavam sobre os diferentes países enquanto abriam caminho entre eles. Às 9 pararam de trabalhar e cantaram, como de costume, antes de irem para a cama. Ninguém, a não ser Beth, era capaz de tirar muita música do velho piano, com um jeito de tocar suavemente as teclas amarelas e criar um acompanhamento agradável para as canções simples que cantavam. Meg tinha uma voz de flauta, e ela e sua mãe conduziam o pequeno coro. Amy piava como grilo, e Joe pairava a seu bel prazer, sempre atravessando a música no momento errado, com um coachar ou um tremelicar que estragava a melodia mais solene. Elas sempre faziam isso, desde que aprenderam a balbuciar. Brilha, brilha, estrelinha. E isso se tornou um costume da casa, pois a mãe era uma cantora nata. O primeiro som pela manhã era da sua voz, quando ela atravessava a casa cantando como um gracejo, e o último som à noite era o mesmo som alegre, pois as meninas nunca pareciam velhas demais para aquela familiar canção de ninar. 2. Um Feliz Natal. Joe foi a primeira a acordar na madrugada cinzenta da manhã de Natal. Não havia meias penduradas na lareira, e por um momento ela sentiu uma decepção tão grande como naquela vez. Havia muito tempo em que sua meinha caíra por estar abarrotada de guloseimas. Então ela se lembrou da promessa da mãe e, deslizando a mão por baixo do travesseiro, tirou um pequeno livro com capa vermelha. Ela o conhecia muito bem, pois era a bela e velha história da melhor vida já vivida, e Joe sentiu que era um verdadeiro guia para qualquer peregrino que fosse fazer uma viagem longa. Ela acordou Meg com um Feliz Natal e ordenou que visse o que estava embaixo do seu travesseiro. Um livro de capa verde surgiu, com a mesma imagem dentro, e algumas palavras escritas por sua mãe, o que fez o presente de cada uma muito precioso aos seus olhos. Logo Beth e Amy acordaram para remexer e encontrar seus livrinhos também. Um de cor acinzentada,
o outro azul, e todas se sentaram olhando e falando deles, enquanto o Oriente se tornava róseo com a chegada do dia. Apesar de suas pequenas vaidades, Margaret tinha uma natureza doce e piedosa, que inconscientemente influenciava suas irmãs, especialmente Joe, que a amava ternamente e a obedecia porque seu conselho era sempre dado de maneira gentil. Meninas, disse Meg, séria, olhando da cabeça desarrumada ao seu lado para as duas pequeninas com touca de dormir no quarto mais além. A mamãe quer que leiamos, amemos e cuidemos desses livros. Devemos começar agora mesmo. Nós costumávamos ser constantes nisso, mas desde que o papai foi para o fronte e todo esse problema da guerra começou a nos inquietar, temos negligenciado muitas coisas. Vocês podem fazer como quiserem, mas vou deixar o meu livro aqui sobre a mesa e ler um pouco todas as manhãs, logo que acordar, porque sei que vai me fazer bem e me ajudar a passar o dia. Então ela abriu seu novo livro e começou a ler. Joe colocou o braço em volta dela e, inclinando-se de rosto colado, leu também, com uma expressão tranquila, muito raramente vista em seu rosto inquieto. Como você é boa, Meg. Venha, Amy, vamos fazer igual. Vou ajudá-la com as palavras difíceis, e elas explicam se não entendermos alguma coisa, sussurrou Beth, muito impressionada com os livros bonitos e os exemplos e o exemplo de suas irmãs. Estou feliz que o meu livro é azul, disse Amy, e em seguida os quartos ficaram muito tranquilos, enquanto as páginas eram suavemente viradas e o sol de inverno penetrava no aposento para tocar as cabeças brilhantes e os rostos sérios como a saudação de Natal. Onde está a mamãe? Perguntou Meg enquanto ela e Joe corriam para agradecer-lhe pelos presentes meia hora mais tarde. Só Deus sabe. Algum pobre passou pedindo dinheiro e sua mãe foi direto ver o que ele precisava. Nunca vi mulher igual para dar comida, bebidas, roupas e lenha, respondeu Hannah, que morava com a família desde que Meg nascera e era considerada por todas mais uma amiga que uma criada. Ela vai estar de volta em breve, eu acho. Então preparem os bolos e certifiquem-se de estar tudo pronto, disse Meg, olhando para os presentes que foram guardados em uma cesta e mantidos sob o sofá, prontos para serem pegos no momento adequado. Onde está a garrafa de água de colônia da Amy? Ela acrescentou, já que o pequeno frasco não estava ali. Ela pegou e levou para fora 1 minuto. Saiu com ela para colocar uma fita ou algo assim, respondeu Joe, dançando pelo quarto para tirar a rigidez das novas pantufas militares. Seus lenços são tão bonitos, não são? Hannah os lavou e passou para mim, e eu mesma bordei cada um deles, disse Beth, olhando com orgulho para as letras algo irregulares que lhe custaram tanto trabalho. Bendita seja! Você escreveu mamãe em vez de senhora March. Que engraçado! Gargalhou Joe erguendo um dos lenços. Está errado? Pensei que era melhor assim, porque as iniciais da Meg são MM. E eu não quero que ninguém use esses lenços, só a Mami, disse Beth, parecendo incomodada. Acho que ela usa Mommy, né? Em inglês, provavelmente. Aí fica Mami. Tá bom. Está ótimo, querida, e foi uma ideia muito bonita, além de sensata, pois ninguém poderá confundir agora. Ela vai gostar muito, tenho certeza, disse Meg com uma careta para Joe e um sorriso para Beth. Olhem, é a mamãe! Escondam a cesta, rápido! Exclamou Joe quando a porta bateu e passos soaram no corredor. Amy entrou às pressas e pareceu um pouco envergonhada quando viu suas irmãs, todas esperando por ela. Onde você esteve? O que está escondendo atrás de você? Perguntou Meg, surpresa ao ver pelo capuz e pela capa que a preguiçosa Amy saíra cedo. Não ria de mim, Joe. Eu não queria que ninguém soubesse até que chegasse o momento certo. Só quis trocar a garrafinha pequena por uma maior e dei todo o meu dinheiro para isso. Estou realmente tentando não ser mais egoísta. Enquanto falava, Amy mostrou o frasco bonito que substituiu o mais barato e parecia tão séria e sincera em seu pequeno esforço para deixar de pensar em si mesma que Meg a abraçou ali mesmo, e Joe declarou o feito um milagre, enquanto Beth correu para a janela e pegou sua melhor rosa para ornamentar a imponente garrafa. Eu estava com vergonha do meu presente depois de ler e falar sobre sermos boas esta manhã, então corri para a loja na esquina e o troquei assim que acordei, e estou muito feliz porque agora o meu é o mais bonito de todos. Outro estrondo na porta de entrada fez a cesta ir para debaixo do sofá e as meninas para a mesa, ansiosas para o desjejum.
Feliz Natal, mami, e que venham muitos mais. Obrigada pelos livros. Lemos um pouquinho e queremos ler todos os dias, todas gritaram em uníssono. Feliz Natal, meus amores. Fico feliz que já começaram a ler e espero que continuem. Mas quero dizer algo antes de nos sentarmos. Não muito longe daqui mora uma pobre mulher com um recém-nascido. 6 crianças dormem amontoadas em uma cama para não morrer de frio, pois eles não têm fogo. Não há nada para comer lá, e o menino mais velho veio me dizer que eles estavam passando fome e frio. Minhas meninas, vocês aceitam dar a eles o seu desjejum de Natal como presente? De... seu desjejum como presente de Natal? Elas estavam todas excepcionalmente famintas. É bom que não vão emagrecer, né? Tendo esperado quase 1 hora e por 1 minuto ninguém falou, mas foi apenas 1 minuto, pois Joe exclamou impetuosamente. Estou muito feliz que você veio antes de começarmos. Podemos ajudar a levar as coisas para as pobres criancinhas? Perguntou Beth ansiosa. Eu levo o creme e os bolinhos, acrescentou Amy heroicamente abrindo mão do que mais gostava. Meg já estava cobrindo o trigo sarraceno e empilhando o pão em uma travessa. Tinha certeza de que vocês aceitariam, disse a senhora March, sorrindo satisfeita. Vamos todas juntas, e vocês me ajudam. Quando voltarmos, comeremos pão e tomaremos leite para o desjejum e depois compensamos na hora do jantar. Logo ficaram prontas, e a procissão se pôs a caminho. Felizmente era cedo e elas passaram por ruas secundárias, de modo que poucas pessoas as viram e ninguém riu da estranha comitiva. Era um aposento pobre, sem mobília e miserável, com janelas quebradas, sem fogo aceso, roupas de cama esfarrapadas, uma mãe doente, um bebê em prantos e um grupo de crianças famintas e pálidas abraçadas sob uma colcha, tentando se manter aquecidas. Como os olhos se arregalaram e os lábios azulados sorriram quando as meninas entraram. Ach, mein Gott, das ist Deutsch! Ah, meu Deus, em alemão. Sim, mano, eu sei. Só podem ser anjos ser anjos vindo nos visitar, disse a pobre mulher, chorando de alegria. Anjos um tanto quanto estranhos, usando capuzes e luvas, disse Joe, fazendo todos rirem. Em poucos minutos, realmente parecia que o bom humor tomara conta do ambiente. Hannah, que carregava lenha, acendeu o fogo e tapou as vidraças quebradas com chapéus vermelhos e com a própria capa. A senhora March deu chá e mingau à mãe e consolou-a com promessas de ajuda, enquanto vestia o bebezinho tão ternamente como se fosse seu. Enquanto isso, as meninas prepararam a mesa, colocaram as crianças ao redor do fogo e lhes deram de comer como se fossem passarinhos famintos, rindo, conversando e tentando entender o seu inglês engraçado e cheio de erros. Das ist gut, die Engelkinder. Engelkinder. Crianças anjo, anjo crianças, é? É, crianças anjo, Engelkinder. Lecker. Ah, crianças alemãs, cara, que massa. Exclamaram as criaturinhas, enquanto comiam... Eita! Enquanto comiam e aqueciam as mãos arroxeadas no calor agradável da chama. As meninas nunca haviam sido chamadas de crianças anjos antes e adoraram aquilo, especialmente Joe, que desde que nascera sempre fora considerada mais um tipo como Sancho. Foi um café da manhã muito feliz, embora elas não tivessem comido nada, e quando se foram, deixando em seu rastro o conforto creio que não havia em toda a cidade 4 pessoas mais felizes do que as garotinhas famintas que haviam abdicado de seu desjejum e se contentavam com pão e leite na manhã de Natal. Isso é amar ao próximo mais do que a nós mesmos. Adoro isso, disse Meg enquanto elas arrumavam os presentes, aproveitando que a mãe estava no andar de cima juntando as roupas para os pobres Hummel. Não era um espetáculo especialmente deslumbrante, mas havia muito amor colocado em cada um dos pacotinhos, e o longo vaso de rosas vermelhas, crisântemos brancos e videiras de arrasto que estavam no meio dava um ar bastante elegante à mesa.
Ela está chegando! Vamos, Beth, abre a porta! Amy, 3 vivas para a Mami! Gritou Joe, saltando pelo aposento enquanto Meg deu um passo à frente para levar a mamãe ao assento de honra. Beth tocou sua marcha mais alegre. Amy abriu a porta e Meg escoltou a mãe com muita dignidade. A senhora March ficou surpresa e comovida. Sorriu com os olhos cheios de lágrimas ao examinar os presentes e ler os bilhetinhos de cada um. As pantufas foram calçadas no mesmo instante. O lenço novo foi para dentro do bolso. Bem perfumado... Bem perfumado... Perfumado é difícil, perfumado... Bem perfumado com a colônia de Amy, a rosa foi atada junto ao peito e as belas luvas foram declaradas um ótimo caimento. Houve muitas risadas, beijos e explicações da maneira simples e carinhosa que faz dessas festas em família momentos tão agradáveis. Memórias tão doces do passado, em seguida todas se puseram a trabalhar. As caridades e cerimônias matinais haviam demorado tanto que o resto do dia foi dedicado aos preparativos para os festejos da noite. Sendo ainda muito jovens para ir com frequência ao teatro e não ricas o suficiente para pagar grandes somas por apresentações particulares, as meninas colocaram inteligência para trabalhar e, como a necessidade é a mãe da invenção, elas mesmas faziam tudo de que precisavam. Algumas de suas invenções eram bastante inteligentes. Guitarras de papelão, lamparinas antigas feitas de manteigueiras velhas cobertas com papel prateado, roupas vistosas de algodão velho, brilhando com lantejoulas feitas de tampas de latão e armaduras cobertas com recortes de latas de conserva. O aposento era cenário para várias brincadeiras inocentes. Não se aceitavam cavalheiros, então Joe fazia os papéis masculinos para seu deleite, e se sentia imensamente satisfeita em poder calçar um par de botas de couro avermelhado dado por uma amiga, que conhecia uma senhora que conhecia um ator. As botas, o antigo florete e um gibão cortado utilizado por um artista para pintar algum quadro eram os maiores tesouros de Joe, e sempre faziam parte do figurino. Como a companhia era pequena, os 2 atores principais eram obrigados a interpretar vários papéis e, sem dúvida, mereciam vários elogios pelo tremendo esforço que era aprender 3 ou 4 papéis distintos, trocar tantas vezes de figurino e, além disso, preocupar-se com o cenário. Era um ótimo exercício para a memória, uma diversão inocente e que ocupava várias horas que, em outras circunstâncias, seriam perdidas, solitárias ou passadas em companhia menos proveitosa. Na noite de Natal, 10 ou 12 garotas se agruparam ao redor da cama, sentadas diante das cortinas de algodão azul e amarelo, num lisonjeiro estado de expectativa. Havia bastante barulho e cochichos atrás da cortina, um pouquinho de fumaça de lamparina e, vez ou outra, um sorriso falso de Amy, que ficava nervosa com toda a empolgação do momento. Logo em seguida, soou um sino, as cortinas se abriram e a tragédia operística começou. Um bosque sombrio, mencionado no roteiro da peça, era representado por alguns arbustos em vasos, feltro verde espalhado pelo chão e uma caverna ao longe. A caverna tinha por teto um varal, por paredes escrivaninhas e dentro dela um forninho a todo vapor com um caldeirão preto sobre o qual se debruçava uma bruxa. O palco estava escuro e o brilho do forno produzia um bonito efeito, especialmente porque a fumaça de verdade saiu do caldeirão quando a bruxa destampou. Foi dado um momento para que o público se recompusesse do primeiro susto. Então Hugo, o vilão, apareceu andando com empáfia e com uma espada tinindo à cintura, um chapéu desengonçado, uma barba negra, uma capa misteriosa e botas. Depois de andar de um lado para o outro, agitado, bateu na testa e começou a cantar uma melodia selvagem e tensa sobre seu ódio por Roderigo, seu amor por Zara e sua encantadora ideia de matar um e se apoderar da outra. O tom rouco da voz de Hugo, com gritos ocasionais, sempre que os sentimentos o dominavam, era muito impressionante, e a plateia aplaudiu assim que ele parou para tomar fôlego. Curvando-se
com ares de quem está acostumado aos elogios do público, infiltrou-se na caverna e ordenou que Agar aparecesse, dizendo: "Ó, tu, serva minha, preciso de ti." E lá veio Meg, com uma crina de cavalo cinza jogada sobre o rosto, um manto vermelho e preto, um cajado e signos cabalísticos sobre a capa. Hugo exigiu uma poção para que Zara o amasse e uma para destruir Roderigo. Agar, em uma bela melodia dramática, prometeu ambos, e em seguida pôs-se a invocar o espírito que traria a poção do amor. Aqui, desde sua morada, ó espíritos do ar, peço que façam sua parada, nascidos em rosas, alimentados com orvalho, feitiços e poções podem produzir com seu trabalho, tragam-me aqui, com ágil velocidade, a poção do amor da reciprocidade, que seja doce, rápida e forte. Espíritos, venham agora em meu suporte! Uma sonora sinfonia foi ouvida, e no fundo da caverna apareceu uma pequena figura, envolta em um branco nebuloso, com asas brilhantes, cabelo dourado e uma guirlanda de rosas na cabeça. Mexendo a sua varinha, cantava: "Aqui venho eu, diretamente do céu de Breu, onde fica a lua de prata. Pegue a poção mágica e use-a de maneira esporádica, caso contrário seu poder logo se difrata." E colocando uma garrafinha dourada aos pés da bruxa, o espírito desapareceu. Outra canção de Agar trouxe uma nova aparição, não uma de amor, mas um demônio negro e feio que, com estrondo e uma resposta resmungada, atirou uma garrafa escura para Hugo e desapareceu com uma gargalhada zombeteira. Esperando seus agradecimentos e colocando as poções nas botas, Hugo partiu. E Agar informou ao público como ele matara alguns dos amigos dela no passado. Ela o amaldiçoara e tinha a intenção de frustrar seus planos e de se vingar dele. Então o pano caiu, e o público reclinou-se, comendo doces enquanto discutia os méritos da peça. Várias marteladas foram ouvidas antes de a cortina se levantar novamente. Mas quando se tornou claro que bela obra de carpintaria... Quando se tornou claro que bela obra de carpintaria tinha sido erguida, ninguém se queixou da demora. Era realmente maravilhosa. Uma torre se erguia até o teto. No meio dela havia uma janela com uma lamparina acesa, e por trás da cortina branca estava Zara, em um vestido azul e prata adorável, à espera de Roderigo. Ele chegou aprumado, com um chapéu de plumas, capa vermelha, madeixas castanhas, uma viola e as botas, é claro. Ajoelhado ao pé da torre, cantou uma serenata enternecedora. Zara respondeu, e depois de um diálogo musical consentiu em fugir com ele. Então veio o grande efeito da peça. Roderigo tirou uma escada de corda com 5 degraus, arremessou uma das pontas e pediu que Zara descesse. Timidamente, ela passou sobre o parapeito, colocou a mão no ombro de Roderigo e estava prestes a saltar graciosamente quando, pobre coitada, pobre Zara, se esqueceu da cauda do vestido. O pedaço de pano ficou preso na janela, a torre cambaleou, inclinou-se para a frente, caiu com estrondo e enterrou os infelizes amantes sob os escombros. Um grito unânime foi ouvido quando as botas avermelhadas começaram a balançar descontroladamente sob os destroços e uma cabeça loira surgiu, exclamando: Eu avisei, eu avisei!" Com maravilhosa presença de espírito, Dom Pedro, o senhor cruel, entrou correndo, arrastando sua filha, com uma fala à parte. "Não riam, continuem atuando como se estivessem tudo bem." E ordenando que Roderigo se levantasse, expulsou-o do reino com ira e desprezo. Embora visivelmente abalado pela queda da torre sobre si, Roderigo desafiou o velho nobre e se recusou a partir. Esse exemplo audaz incentivou Zara. Ela também desafiou o pai, e ele ordenou que ambos fossem jogados nos calabouços mais profundos do castelo. Um escudeiro baixinho e rechonchudo entrou com correntes e levou-os para longe, parecendo bastante assustado e evidentemente esquecendo sua fala. O terceiro ato era no saguão do castelo. Agar aparece para libertar os apaixonados e acabar com Hugo. Ela o escuta chegar e se esconde, o vê despejar as poções em 2 copos de vinho e pedir ao tímido servo: "Leve para os prisioneiros em suas celas e diga-lhes que irei em breve." O servo puxa Hugo de lado para dizer-lhe alguma coisa, e Agar troca os copos por 2 outros inofensivos.
Ferdinando, o servo, leva os copos a Agar, recoloca o cálice que contém o veneno destinado a Roderigo. Hugo, com sede depois de um longo canto, bebe o líquido, perde o juízo e depois de várias convulsões e cambaleios, cai duro, enquanto Agar lhe informa o que fez em uma canção de melodia requintada e poderosa. Foi uma cena realmente emocionante, embora alguns possam ter pensado que o súbito surgimento de uma mecha de longos cabelos vermelhos tenha estragado o efeito da morte do vilão. Ele foi chamado para a frente da cortina e com grande propriedade apareceu levando Agar, cujo canto foi considerado mais maravilhoso do que todo o resto da encenação junto. O quarto ato mostrava Roderigo desesperado a ponto de se apunhalar ao saber que Zara o abandonou. Meu Deus. Com o punhal prestes a entrar no coração, uma linda canção... Uma linda canção é cantada sob sua janela, informando que Zara continua fiel, mas está em perigo e ele pode salvá-la. A chave que abre a porta é jogada para o interior do calabouço, e em um espasmo de êxtase, Roderigo arranca as correntes e corre para encontrar e resgatar sua amada. O quinto ato abriu com uma forte cena entre Zara e Dom Pedro. Ele quer colocá-la em um convento, mas ela não aceita, e depois de um apelo comovente, está prestes a desmaiar, quando Roderigo surge e exige sua mão. Dom Pedro recusa, pois Roderigo é pobre. Eles gritam e gesticulam exageradamente, mas não chegam a um acordo. Roderigo está prestes a raptar a exausta Zara, quando o tímido servo entra com uma carta e uma sacola de Agar, que misteriosamente sumiu. A carta informa que ela lega riqueza incalculável para o jovem casal e dá um severo castigo a Dom Pedro se ele não os fizer felizes. A sacola é aberta e várias moedas de estanho chovem sobre o palco, deixando-o todo brilhante. O efeito acalma o severo pai. Ele consente sem se queixar. Todos se unem em um coro alegre e a cortina cai sobre os apaixonados, cheio de graça e amor, ajoelhando-se para receber a bênção de Dom Pedro. Um aplauso estrondoso se seguiu, mas foi inesperadamente reprimido, pois a cama móvel sobre a qual estava construído o palco de repente se fechou e calou a entusiasmada plateia. Roderigo e Dom Pedro correram para salvar os atores, e todos foram resgatados ilesos, embora muitos não conseguissem falar de tanto rir. A empolgação ainda não havia diminuído quando Hannah apareceu, com sinceros elogios da senhora March e convidando as senhoritas a descer para jantar. Isso foi surpresa até mesmo para as atrizes, que ao verem a mesa se entreolharam espantadas. Era de se esperar que a mãe fizesse uma pequena surpresa para elas, mas nada tão fino era visto desde os antigos dias de abundância. Havia sorvete, 2 pratos na verdade, rosa e branco, um bolo e frutas e bombons franceses, e no meio da mesa 4 grandes buquês de flores de estufa. Elas ficaram sem fôlego e olharam primeiro para a mesa e em seguida para a mãe, que parecia estar gostando muito daquilo. "Foram as fadas?" perguntou Amy. "O Papai Noel", disse Beth. "Foi a mamãe." E Meg deu um sorriso mais doce apesar da barba grisalha e das sobrancelhas brancas. "A tia March teve um pressentimento e enviou a ceia", exclamou Joe com súbita inspiração. "Todas erraram. Foi o Sr. Lawrence que mandou isso", Mandou tudo isso. O Sr. Lawrence que mandou tudo isso. Lawrence. That here had to be a W, not a U. Lawrence. It was Mr. Lawrence who sent us all that. "Foi o Sr. Lawrence que mandou tudo isso", respondeu a Sra. March. "O avô daquele garoto, Lawrence? O que será que... Isso é atuação boa, hein? O avô daquele garoto, Lawrence. O que será que aconteceu para ele pensar em uma coisa dessas? Nós nem sequer o conhecemos", exclamou Meg.
Hannah contou para um dos seus criados sobre o café da manhã. Ele é um cavalheiro esquisitão, mas aquilo lhe agradou muito. Ele conheceu meu pai há muito tempo e me mandou um bilhete muito educado nesta tarde, dizendo que esperava que eu lhe permitisse expressar seus sentimentos de amizade às minhas filhas, enviando algumas trivialidades por ocasião de festa. Não tive como recusar, então vocês conseguiram um pequeno banquete hoje à noite para compensar pelo pão com leite do café da manhã. Foi aquele garoto que fez a cabeça dele, tenho certeza. Ele é um ser excelente e eu adoraria conhecê-lo melhor. Ele age como se quisesse nos conhecer, mas é tímido. E Meg é tão certinha que nem me deixa falar com ele quando nos cruzamos, disse Joe enquanto os pratos trocavam de mãos e o sorvete começava a sumir entre os gritinhos e exclamações de satisfação. Vocês estão falando das pessoas que moram no casarão ao lado, não é? Perguntou uma das meninas. Minha mãe conhece o Sr. Lawrence, mas diz que ele é muito orgulhoso e que não gosta de se misturar com os vizinhos. Ele não deixa o neto sair de casa se não for para montar o cavalo ou passear com o tutor e exige que ele estude muito. Nós o convidamos para nossa festa, mas ele não veio. A mamãe diz que ele é muito simpático, apesar de nunca falar com as meninas. Uma vez o nosso gato fugiu e ele o encontrou. Nós conversamos na cerca e estávamos nos dando muito bem, falando de cricket e coisas do tipo, até que ele viu a Meg se aproximando e se afastou. Eu queria conhecê-lo um dia porque ele precisa se divertir, tenho certeza, disse Joe, decidida. Eu gosto do jeito dele, e ele parece um pequeno... Dicção falhou. Eu gosto do jeito dele, e ele parece um pequeno cavalheiro, então não me oponho que você o conheça, se houver oportunidade para isso. Foi ele quem trouxe as flores, e eu deveria tê-lo convidado para entrar, se soubesse o que estava acontecendo lá em cima. Ele pareceu ter muita vontade de ficar quando ouviu os risos, porque certamente não tem nada disso em sua casa. Ainda bem que você não convidou, mamãe, disse Joe olhando para as botas. Mas vamos ter outra peça algum dia e ele pode assistir, ele pode até atuar, não seria divertido? Nunca recebi um buquê de flores tão belo antes, é tão bonito, e Meg examinou as flores com verdadeiro interesse. Elas são encantadoras, mas gosto mais das rosas da Beth, disse a Sra. March, cheirando o ramalhete meio murcho que levava no cinto. Beth se aninhou nela e sussurrou baixinho. Eu queria poder mandar meu buquê para o papai. Acho que ele não está tendo um Natal tão feliz como o nosso. O garoto Lawrence. Joe! Joe, cadê você? Gritou Meg aos pés da escada que levava ao sótão. Aqui! Respondeu uma voz rouca lá em cima, e correndo, Meg encontrou sua irmã, comendo maçãs e chorando com o herdeiro de Radcliffe. Embrulhada em um edredom, em um sofá de 3 pernas ao lado da janela ensolarada. Esse era o refúgio favorito de Joe, e ela adorava fugir para lá com meia dúzia de maçãs e um bom livro para desfrutar o silêncio e a companhia de um ratinho de estimação que vivia por perto e não se importava em nada com a presença dela. Tá, então deixa eu ver. Perguntou sobre a Joe. A Meg, a mais velha, perguntou sobre a Joe. E a Joe estava no refúgio lendo um livro. Tá bom. Que divertido! Veja só, um convite da Sra. Gardner para amanhã à noite! Exclamou Meg, agitando um papel precioso e em seguida continuou a lê-lo com prazer juvenil. A Sra. Gardner fica feliz em convidar a Sra. March e a Srta. Josephine para um singelo baile na véspera do Ano Novo. Mami quer que nós vamos. O que devemos usar? De que adianta perguntar isso se você sabe que vamos acabar usando os vestidos de popelina por não ter outra opção? Respondeu Joe de boca cheia. Ah, se eu tivesse alguma roupa de seda, suspirou Meg. A mamãe disse que talvez eu ganhe uma quando fizer 18 anos, mas 2 anos é uma eternidade para esperar. Tenho certeza de que nossa popelina parece seda, e os vestidos são bons o suficiente para nós. O seu é quase novo, mas esqueci da queimadura e do rasgo do meu. O que fazer? A queimadura está bem visível e não posso cortar o tecido. É só você se sentar o mais quieta que puder e ficar com as costas fora da vista das pessoas. A parte da frente está boa. Vou ganhar uma fita nova para o cabelo e mami vai me emprestar seu pequeno broche de pérola. Meus sapatos novos são lindos e minhas luvas dão para o gasto, embora não sejam tão boas quanto eu gostaria. As minhas estão manchadas com limão e não tenho como comprar novas, por isso vou sem elas, disse Joe, que nunca se preocupou muito com questões de vestimenta. Você precisa usar luvas, senão eu não vou, exclamou Meg decididamente. As luvas são mais importantes do que qualquer outra coisa. Você não pode dançar sem elas, e se você não dançar, vou ficar muito envergonhada.
Então vou ficar sentada, não gosto de dançar a dois. Não vejo graça em ficar rodando ao ritmo da música, prefiro pular e dar cambalhotas. Você nem pode pedir luvas novas para a mamãe, elas são caras e você é tão descuidada. Quando você estragou as outras, ela disse que não lhe daria mais nenhuma neste inverno. Você não consegue arrumá-las? Meg perguntou com ansiedade. Posso ficar com elas amassadas na mão e ninguém vai ver como estão manchadas. É o melhor que posso fazer. Não, já sei o que podemos fazer. Cada uma de nós usa uma luva boa e uma ruim, entendeu? Sua mão é maior que a minha e você vai largar toda a minha luva, começou a argumentar Meg, para quem as luvas eram um assunto delicado. Então vou sem, não me importa o que vão dizer, exclamou Joe pegando o livro. Não, pode ir com a minha, pode ir, só não a manche e se comporte bem, não coloque as mãos nas costas, não fique encarando os outros, nem diga Cristóvão Colombo, certo? Não se preocupe comigo, vou ser a mais certinha possível e não vou me meter em problemas, se eu puder evitar. Agora vá responder ao convite e me deixe terminar essa história maravilhosa. Por falar em terminar a história maravilhosa,